Fernanda Duarte, temos novidades aí de Brasília. O deputado Merlon Solano, ele foi eleito novo coordenador da bancada piauiense. Isso mesmo, Wagner. Hoje foi bem movimentado aqui o dia em Brasília, muitas articulações, muitos eventos acontecendo, uma cassação, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que acabou acontecendo no Conselho de Ética, mas entre as agendas que ocorreram no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados acabou tendo aí na sua bancada do Piauí uma reunião para definir o novo coordenador da bancada. Essa reunião já estava prevista desde a semana passada. O coordenador que estava na ativa era o deputado federal Florentino Neto, inclusive ele fez uma série de agendas, cumpriu uma série de agendas, visitas a órgãos, ainda coordenando a bancada como uma espécie de despedida dessa coordenação. Ele ficou 1 ano à frente da coordenação da bancada e hoje ele passou esse bastão ao deputado federal Merlon Solano, que foi eleito aí pelos parlamentares. Os deputados federais se reuniram. Essa é a coordenação que vai tomar conta da bancada na Câmara dos Deputados, e o papel do coordenador da bancada, Wagner, é justamente mediar ali as reuniões da bancada com os ministérios, com o próprio presidente Lula, quando aconteceu um chamamento do presidente em relação à bancada, e também com os prefeitos, naquelas famosas reuniões dos prefeitos para tratar sobre emendas, para tratar sobre recursos para o Estado e com as instituições. Além disso, o coordenador da bancada também faz todo o trâmite de coordenar as definições relacionadas aos recursos provenientes das emendas parlamentares e chefia, coordena as reuniões da bancada com os órgãos como o DENIT e outros órgãos aqui em Brasília. Então, Merlon Solano assume a partir de hoje esse papel e vai fazer todo esse trabalho de ficar à frente dos debates relacionados à bancada. Logo depois que essa reunião aconteceu, o deputado esteve conosco, ele conversou com a nossa equipe e falou sobre essa escolha do nome dele para ser o novo coordenador e também sobre a expectativa do trabalho. Merlon Solano disse que vai dar continuidade ao trabalho de Florentino Neto. É bom lembrar que eles são do mesmo partido, né? Eles são da bancada do PT, dentro da bancada federal piauiense. Ele disse que vai dar continuidade ao trabalho de Florentino Neto e quer se inteirar cada vez mais dos assuntos que possam levar benefícios para o Piauí. Vamos acompanhar a fala do deputado. A nossa bancada, por unanimidade, como de costume, porque trata-se de uma bancada bastante unida, que secundariza as divergências partidárias e, em prol dos interesses do Piauí, procura agir de maneira articulada e sempre em conjunto. Assumo aqui esse desafio de coordenar a bancada e, junto com os demais colegas da bancada, trabalhar perante o governo federal e ao governo do Piauí para levar mais recursos para o estado do Piauí. Áreas como, por exemplo, a área da saúde. Estamos enfrentando nesse momento a questão do financiamento da saúde em Teresina. A prefeitura, por um lado, o Hospital São Marcos, por outro. Há enormes desafios, por exemplo, agora em relação à seca. 129 municípios do Piauí estão já em estado de emergência. Temos a possibilidade de discutir o projeto de inclusão do Piauí no projeto de transposição de bacias do governo federal, considerando a proximidade da região de São Raimundo Nonato em relação à Barra de Sobradinho. É uma discussão que penso colocar junto ao Codovasf para tratarmos desse assunto e de outras questões de interesse do Piauí. Deputado Merlon Solano, Wagner, ele assume agora, né, em abril, e a expectativa é de que ele fique, assim como Florentino Neto, 1 ano à frente da bancada. A bancada do Piauí tem buscado fazer esse revezamento, esse rodízio em relação aos coordenadores, não repete o formato que é geralmente adotado por algumas bancadas, de reconduzir o coordenador. Eles adotaram esse formato de mudança justamente para que todos os parlamentares tenham a oportunidade de coordenar a bancada federal. Então, Merlon Solano é o coordenador da vez. Antes de ser escolhido, ele já havia tido ontem uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, onde ele foi tratar sobre a ampliação da moradia, do sistema de moradia no Piauí, e também foi buscar recursos junto ao governo federal para combater a crise hídrica vivida em alguns pontos ali do estado do Piauí, e de acordo com Merlon Solano, ele solicitou esses recursos justamente para viabilizar o abastecimento e, com isso, ajudar pequenos produtores, mas que fazem muita diferença na agricultura piauiense. Wagner. Tá aí, Fernanda, que bom a bancada piauiense agora com um novo líder, né?
novo representante. É sempre bom quando tem a troca, né? Uma troca ali de pessoas, que troca mentalidade, sangue novo, quer mostrar serviço, quer registrar ali seu nome, fazer história. Feitosa Costa, você vê como positivo essa troca aí, esse novo representante da bancada piauiense? É um processo normal, né? Eles sempre alternam lá os comandantes, né, dessa bancada. O interessante é que haja um trabalho, vamos dizer assim, harmônico, no sentido de conseguir mais recursos para o estado do Piauí, né? Para o benefício do nosso estado, independente do partido a que cada um pertença, né? Nós sabemos que geralmente tem essa questão ideológica, né? E quando se junta, se teve a ideia de ter um coordenador da bancada e que não foi feita qualquer distinção com relação à origem partidária, isso aí foi uma grande decisão que os deputados federais tomaram, né? Que os representantes federais, também os senadores, tomaram, né? Ter uma coordenação. E o histórico disso aí diz que, independente de partido, outras pessoas já coordenaram essa bancada, embora não seja necessariamente integrante da maioria, porque o governo tem uma ampla maioria, né? O governo do estado do Piauí tem uma ampla maioria. Dos 10 deputados federais, 8 são da base do governo, né? E aqui assim como na Câmara Federal, aqui também na Assembleia Legislativa, a oposição tem, eu acho que 4 deputados, mesmo assim é uma oposição silenciosa, né? Nós não temos assim grandes oradores assim, de embates que provoquem grandes embates, né? Como nós tínhamos no passado, né? Até hoje, o deputado Wilson Brandão, eu vi aí numa matéria, acho que o Júnior estava por lá, e o deputado Wilson Brandão, que tem não sei quantos mandatos, está no seu último mandato, e teve um pai de quem levou o nome, né? Ele é o Wilson Brandão Filho, né? Conhecido como Wilson, e o pai dele, o Wilson Brandão, era um intelectual que era um bom orador. Ele não é um homem de embate, vibrante, tudo, esse negócio todo. Pois bem, então, a bancada federal é interessante que haja nesse sentido, né? Porque algumas questões, infelizmente, ainda a questão ideológica ainda se sobrepõe, né? A maioria, às vezes, vai pela questão ideológica. Mas, quando está em jogo o interesse do Estado, está em jogo o interesse da população piauiense, eu acho que ideologia nenhuma devia ficar acima desse interesse. Mas, por enquanto, é um ponto positivo. O Merlong, ele tem uma história aí, né? Se bem que é um petista daqueles que pode ser chamado assim de um petista raiz e que ele é petista mesmo, muito partidário, né? Desde o tempo da formação do PT, quando o PT não tinha nada, né? Que não tinha mandato, não tinha nada, né? Basta dizer que o Merlong, ele dirigiu durante muito tempo aqui no Piauí uma ONG chamada CEPAC, que era a menina dos olhos da esquerda naquele tempo. Por quê? Porque a esquerda não tinha nada, não tinha nenhum mandato de vereador, não tinha um deputado, não tinha nada, e tinha esses organismos que recebiam recursos de entidades internacionais e aí davam um certo suporte às atividades da esquerda no Piauí, principalmente as atividades petistas. O Merlong tem uma longa experiência, é um bom técnico também, né? Já provou isso, porque ele passou por secretarias no estado do Piauí, ao longo dos governos de Wellington Dias, né? Ele, com certeza, vai dar uma boa orientação a essa bancada. Aí, Júnior Santos. Ô, Wagner, antes do Júnior, eu queria fazer mais um comunicado triste. O Córdoba foi o segundo gol e terminou o primeiro tempo. Tá o de Central Córdoba, que ninguém dá nada. Tá estreando na Libertadores, parece. E tá derrotando o Flamengo por 2-0 e terminou o primeiro tempo. Isso é um absurdo.
Acontece às vezes, ninguém dá nada por ele, vem e faz, né? Júnior Santos, como é que você vê aí esse nome, Merlon Solano, como representante, o novo representante da bancada piauiense? Olha aí, eu gostaria até de reiterar as palavras dos colegas. Acho, de fato, que o deputado federal Merlon Solano é alguém inteligente, tem certamente um espírito agregador e que deve buscar o diálogo aí para dar continuidade a esse tipo de integração entre os parlamentares. O que eu gostaria de aqui até parabenizar, ressaltar positivamente, e até aqui, né, me valendo das palavras do Feitosa, de que o Merlon é alguém muito partidário, alguém muito ligado ao PT e às suas ideologias, né, ideologicamente falando, e gostaria aqui de elogiar as pautas levantadas pelo deputado. São pautas que eu considero pragmáticas. O que é que isso quer dizer? Que dizem respeito ao dia a dia do piauiense, que impactam diretamente a vida da nossa população. Porque o que a gente tem visto, principalmente no campo da esquerda, mais ligada aí a partidos, né, de esquerda, são pautas que eu já venho falando isso, já falava isso no Grande Jornal, volto a falar aqui, que são pautas muito desligadas do dia a dia da população, muito distantes, né? Mais recentemente, a gente viu aquela discussão toda sobre a escala 6x1, algo que a população está... É o inverso do que a população está pensando. Nós fomos um dos primeiros a falar da importância de se debater segurança pública, de que isso impactaria eleitoralmente e até em nível de aprovação o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a segurança pública contaria muito na hora do eleitor analisar ou externar, né, o seu voto, sua intenção de voto, sua aprovação do governo. A gente falava isso há muito tempo e agora parece que o governo percebeu e tem, de fato, se preocupado nos discursos a intensificar, de que vai combater, né, a criminalidade, que vai reforçar a segurança pública. Então, são uma pauta pragmática, uma pauta próxima na vida da população. É a população que tem medo, principalmente em alguns estados do Nordeste, principalmente, em São Paulo também, que tem medo de levar seu celular, que tem medo de andar na rua, que tem medo de andar com a família num fim de semana, coisas de levar seu carro, de levar seu celular, tudo. São medos reais, fazem parte da vida da população e que devem ser discutidos prioritariamente. Então, o que eu vinha criticando é que principalmente o governo tem que se preocupar, e também os seus apoiadores, com essas pautas mais reais. Aí ele fala da seca, fala de obras concretas e estruturantes que tem a bancada vontade de contribuir para que o governo conclua. Então, são pautas, de fato, agregadores e que eu acho que é isso que contribui, é isso que a população quer saber. Não é esse negócio de escala 6x1, até porque eu acho que a população está querendo trabalhar mais oportunidades de trabalho e não, né, aí, concessões e discussões distantes da sua realidade.